Não terceiriza que você está desanimado com a igreja, que você não quer congregar, que você não quer orar. Não terceiriza para sua esposa, para o seu marido, não terceiriza para o seu pastor. Não coloque isso no seu filho, não coloque isso em ninguém. Isso está com você e você tem que se livrar disso. E assim nós começamos nessa quarta-feira, que é a respeito do livro de Mateus, né, justamente no capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, aonde trata-se sobre o Sermão do Monte. Qual o motivo de trazer para a igreja esses 3 capítulos fantásticos de Mateus? Esse slide eu tenho mostrado para a igreja todas as quarta-feiras justamente pelo motivo. Qual que é o motivo? De nós ouvirmos a palavra e praticarmos a palavra. E hoje vocês vão entender o porquê isso é tão importante nós reforçarmos em nossa mente, em nosso coração, o porquê isso é fundamental para a vida de um discípulo, para a vida de um cristão. Tá? Então, eu trago isso aqui para nós, para que nós possamos compartilhar com vocês. E durante essa caminhada, até agora, que iniciou-se nas quarta-feiras, o que nós temos falado? E aqui está na tela de vocês tudo aquilo que eu trouxe aqui para nós a respeito da vida do cristão. Os princípios básicos que nós estamos tratando no Sermão da Montanha e que Jesus vai tratar são os princípios para a condução de uma vida cristã. E eu quero aqui abrir um parênteses pelo seguinte motivo. Gente, não é um apóstolo, não é Moisés, não é Elias, não é Paulo, né? Não é nenhum dos grandes homens de Deus que está falando esse sermão para nós. É nada mais, nada menos que o Deus encarnado, que é Jesus Cristo. E isso por si só já é um grande alerta para nós olharmos para esses 3 capítulos de Mateus e ter uma atenção muito especial. E até agora nós falamos sobre o caráter. Aqui está tudo na tela de vocês aí, não vou ler um por um não, porque é muito extenso. Aqui está o perfil de um cristão. Aqui está um perfil de uma pessoa que segue a Cristo. Aqui está a busca daquilo que Jesus quer para a nossa vida como seus discípulos. Nós sempre ouvimos discipulado, discípulo, isso é muito bonito, né? Dizer hoje em dia nas igrejas, igreja multiplicadora, igreja em células, é muito legal a gente tratar esse assunto e trazer para os dias atuais. Mas o que é discípulo? É aquele que se coloca sob a tutela de um mestre a fim de aprender uma arte ou ofício, ou para instruir-se nas demandas de um ministério bíblico. Resumindo tudo aqui, nós temos alguém como referência e como referencial da nossa vida. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós se colocamos, eu convido vocês que estão aqui presentes, a se colocar agora na condição de ouvintes do que Jesus está falando através do Sermão do Monte. Eu, João, eu fico assim, cabisbaixo diante essa afronta que o Evangelho faz comigo. Porque, na verdade, quando nós lemos o Sermão do Monte, nós vemos ali quais são os nossos deveres, nós estamos lendo a nova lei. É a lei do Novo Testamento. Se nós pudéssemos pegar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nós estaríamos falando dessa lei do Novo Testamento. Muitos dizem sobre a lei do Antigo Testamento e lembram-se dos 10 mandamentos. Mas aqui nós temos essa lei, aonde Jesus fala que, nessas mesmas passagens que eu estou citando para vocês, Mateus 5, 6 e 7, Jesus fala que ele não veio terminar com a lei. Ao contrário, ele veio torná-la plena. Logo, essa plenitude que Jesus fala sobre tornar-se a lei, é para nós agora umas novas orientações de como nós devemos proceder como cristão. Nós não podemos ser salvos pela lei. A lei não pode nos salvar. Mas nós somos salvos para a lei. Ou seja, para cumprir a lei em nosso coração. E esse cumprir a lei em nosso coração é ao longo da nossa conversão. É ao longo da transformação da nossa vida, de continuarmos, estarmos alicerçados no que o Evangelho nos ensina. Por que hoje, no ponto de vista que nós temos, por que muitos cristãos estão caindo? Por que muitos cristãos estão desistindo da fé? Acabou a motivação? Vamos ver, né? Vamos ver o que pode estar causando isso aí na vida de uma pessoa. A igreja. A igreja, ela é a comunidade de discípulos que tem a Cristo como mestre supremo. Ora, lembra que eu acabei de mencionar que discípulo, ele tem um mestre que orienta. Por exemplo, assim como você vai numa academia para lutar judô, tem um mestre ali, né? Você é discípulo daquele mestre que está te ensinando jiu-jitsu, judô, não importa, né? Esse dia eu e a Larissa fomos participar ali de um treinamento de boxe e teve ali um rapaz chamado Adriel, que foi o nosso mestre. Nós fomos discípulos dele naquele momento que ele estava nos ensinando.
E logo, quando nós somos ensinados, nós estamos ali para assimilar aquilo, para que nós possamos aprender o que está nos sendo ensinado. Então a igreja, ela é uma comunidade de discípulos que tem a Cristo como mestre supremo. Logo, nós entendemos que a nossa única regra de fé é a Bíblia. Nossa única regra de fé e conduta é a Bíblia. Não existe mais. Qual o legado que nós estamos assimilando em nosso coração e que nós vamos deixar? Jesus deixou um legado muito grande para nós. Vocês sabiam que a Bíblia só está na nossa mão hoje? Eu só estou transmitindo essa mensagem para vocês porque milhares de pessoas ao longo da história morreram, lutaram, ficaram com medo, mas o Evangelho não parou. O Evangelho continuou sendo pregado. Então hoje nós estamos usufruindo de um legado que foi deixado por grandes homens de Deus e mulheres de Deus também. E olha só, legado é aquilo que alguém transmite ou deixa a outro. Esse é o legado. Esse é o legado da igreja. Esse é o legado dos discípulos e que Jesus convida a gente a olhar para essa questão da nossa vida. Fora isso, não tem muito mais o que falar. Fora essas questões básicas do que Jesus nos ensina, não tem como a gente ficar enchendo de muitas palavras a questão do que ele quer transmitir para nós. Ele fala de discípulo, ele fala de discipulado. Nesse Sermão da Montanha, Jesus está praticando o discipulado na prática, né? Praticando na prática. Jesus está colocando aqui o discipulado como a orientação máxima para um cristão. Como eu estou como discípulo hoje? Ah, João, eu sei, cara, isso é legal, você tá me falando, tá, mas e aí? Como está o seu coração como discípulo? Como está a sua vida como discípulo? Entendam, essa é um convite que eu faço para vocês ao longo da agora, que a mensagem que vai iniciar agora há pouco, para você começar a olhar para dentro de você como discípulo de Cristo. Imagine-se que nas orientações que vão vir a seguinte, em relação às leituras bíblicas, que você esteja com Jesus ouvindo ele. Não o João, mas que você esteja ouvindo a leitura bíblica que você vai estar realizando. Ou seja, orientação de Cristo para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Então, o discípulo tem a capacidade de mudar algo que está acontecendo. Olha só, eu coloquei essa frase de bastante impacto para nós, tá? Para que vocês percebam o seguinte: a capacidade de mudar o que está acontecendo por meio de suas atitudes, em prol da realização dos seus objetivos. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa que talvez vai impactar um pouco a realidade da igreja. Eu sempre ouvi falar que a igreja é problemática, que a igreja é doente, até eu já levei isso nas mensagens adiante, nas mensagens que eu já preguei, nos ensinos bíblicos, que a igreja tem problema. E na verdade ela tem. Ela tem, e o apóstolo Paulo deixa isso muito claro nas suas epístolas, né, mostrando que a igreja tem um problema que está acontecendo no meio dela. Mas a questão que eu quero trazer para vocês hoje, quem que é a igreja? A igreja somos nós. A igreja é você, a igreja é eu. Então aonde está o problema? Tchan, sim, em nós, em você e em mim. Em vocês que estão assistindo e em mim. Então o problema está dentro de nós. Entenda uma coisa, que você tem a capacidade de mudar o que está dentro de você. Isso não é mensagem de positivismo nenhuma, isso não é mensagem de João, que legal, não. Você pode mudar. Você pode mudar suas atitudes, seu comportamento. Então, o discípulo, ele tem essa capacidade de mudar o que está acontecendo. Você tem essa capacidade. Nós temos a capacidade de transformação, nós temos a capacidade de reavaliar nossos pensamentos, como está o nosso coração, como está a nossa conduta. Entenda-se, esse momento que eu convido vocês é aquele momento que você sempre ouve no momento da ceia, né? Analise-se. O apóstolo Paulo sempre fala isso, né? Analise-se. Então, nesse momento, o que eu convido vocês, a nós como discípulos, é olhar para dentro de nós e ver como nós estamos. Mas eu queria que nós olhássemos esse momento, mas não com um olhar crítico. É falar assim, realmente eu estou falhando aqui. Mas é olhar para dentro de nós e ver em relação a como discípulos de Jesus, como nós estamos sendo conduzidos nessa obra, como nós estamos se comportando diante do reino. Irmãos, entendam uma coisa. Tem coisas que estão no nosso controle e tem coisas que não estão no nosso controle. Isso é óbvio, não é? Por exemplo, está no meu controle os meus pensamentos, a minha conduta, o meu comportamento. Eu posso mudar isso.
Basta eu querer mudar isso. Porém, não está no meu controle mudar a cabeça, por exemplo, da minha filha. Não está no meu controle eu agir como uma autoridade maior sobre a vida dela e fazer com que a cabeça dela mude. Por exemplo, eu obrigar que a minha filha coma azeitona. Ela não gosta, não está no meu poder colocar na mente dela que ela vai comer azeitona e vai fazer bem para ela, né? Não está no meu poder isso não está no meu controle. Então, logo, eu não sou responsável pelo que ela está sentindo em relação à azeitona, vamos dizer assim. Então é por isso que nós não conseguimos mudar comportamento de pessoas se as pessoas não querem mudar. Qual que é a nossa conduta em relação a Cristo? Qual que é a nossa conduta em relação ao nosso comportamento cristão como discípulo de Cristo? E isso fica para cada um a reflexão. Fica para cada um de vocês, que você tenha a capacidade de olhar para dentro de você e não terceirizar a culpa. Não terceiriza o porquê você está nesse declínio espiritual, nesse desânimo espiritual. Ah, mas é porque meu marido não vai na igreja, minha esposa não vai na igreja. Tá, você não tem poder sobre isso. Recentemente, eu acabei de assistir hoje com a Larissa, novamente reassisti, nem sei, reassisti, acho que visualizei novamente, né? O livro, o filme Quarto de Guerra, aquele filme que trata de oração, e é interessante uma coisa, vai de encontro ao que eu estou dizendo para vocês. E olha que não estava planejado. A Larissa que escolheu esse filme, nós assistimos ontem um pedaço, terminamos de assistir hoje. O convite do filme todo foi o quê? Trabalhar o coração da esposa, para que a esposa mudasse o que estava dentro dela em relação ao marido, para que ela olhasse para Deus e assim tivesse uma mudança de atitude. Então, a personagem do filme teve a capacidade, teve a atitude de mudar o que estava acontecendo. E é o que está aparecendo no slide para vocês. Ela teve a capacidade, qual foi a capacidade? De tomar uma atitude e resgatar o seu casamento que estava destruído, quase indo para um momento de traição. Olha, e várias coisas foram reveladas durante o filme. Foram reveladas várias coisas ruins que estavam acontecendo dentro dela e também na vida do marido e também na vida da filha do casal. Isso fica um impacto. Da onde a mensagem do filme e a mensagem que Jesus Cristo deixa através do Sermão do Monte é que cabe a você mudar. Então, logo, se estamos aqui presente, você que está assistindo, se você muda, se você olha para essa mensagem, muda. Se eu, João, olho, mudo. Se a outra pessoa olha, mudo. Nós temos 3 pessoas que estão agora tendo atitudes diferentes, mudando-se em relação ao seu comportamento como discípulos de Cristo. Isso já é muito forte para nós, gente. Isso já é muito impactante para a nossa vida. Então, logo, quando nós olhamos para a igreja como um corpo inteiro, falando que a igreja está doente, já imaginou se cada um curasse a sua ferida? Se cada um olhasse para dentro de si e colocasse para dentro, colocasse para Deus o que precisa mudar? Já imaginou isso? Isso é muito forte. Agora, é claro que algumas atitudes suas podem ser mudadas, às vezes por você mesmo. Né? Você mesmo pode mudar essa atitude. Às vezes você vai precisar da ajuda de um profissional, mas tudo isso vai acontecer desde que cada um tome uma atitude em relação ao reino. E não é passe de mágica, não é fácil, porém é possível a todos aqueles que crêem. Então Jesus sempre deixa claro, aquele que crê, aquele que fica em mim, eu estarei nele. Né? E é interessante que quando eu, fazendo estudo dessa palavra, fazendo estudo dessa mensagem e a reflexão da questão do discipulado, foi, cara, o quanto que eu preciso mudar de comportamento. Então você tem a capacidade de sair desse declínio espiritual que você se encontra. E nessa característica é que nós estamos trabalhando toda quarta-feira. Trabalhando na questão do Sermão do Monte nessa sequência de mensagem. O último culto que nós tivemos online, nós falamos de Mateus capítulo 6, onde nós tratamos sobre o coração e a ansiedade. Agora, relações com o próximo. Aqui, vamos entrar justamente na questão do julgar, pessoal. Olha que interessante. Julgamento. Julgar. Relações. Né? Mateus capítulo 7, nós vamos ver apenas do versículo 1 ao 6. E diz assim, capítulo 7, versículo 1 da palavra de Deus diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A grande questão dessa mensagem, dessa passagem bíblica para nós, é a seguinte:
qual a motivação que leva você a julgar outra pessoa. Então a questão é, qual a motivação que te leva a olhar para o corpo igreja hoje e julgar a igreja como está? Jesus, ele fala para a gente ter muito cuidado com isso. Jesus fala para a gente ter muita cautela com essa questão do julgamento. É claro que aqui ele vai usar uma ilustração, ele vai usar aqui logo à frente dos versículos, ele vai usar uma parábola, ele vai usar uma metáfora para explicar para nós como o nosso comportamento é degradante e quanto nós podemos estar sendo injustos com as pessoas. E é muito comum hoje em dia nós analisarmos os perfis das pessoas e julgar pelas suas aparências. Você pode ver que o Sermão do Monte ele vai tratar de comportamento. Não vamos espiritualizar tudo. Ah, não, mas é o inimigo. Ah, não, mas é o inimigo que está na nossa mente. Será que é o inimigo? Ou é um comportamento inadequado? Ou é uma má conduta? Ou é, por exemplo, o que está nesse versículo aparecendo aí pra gente? Nós estamos julgando os outros e nós não estamos olhando para nós. E Jesus, ele adverte, olha só, com o critério que vocês julgarem, sereis julgados. Deus pode ler o coração nosso. Apenas Deus pode dizer para mim o que eu estou sentindo. Apenas Deus pode dizer para você o que você está sentindo. Eu não posso ler o seu coração. Eu não posso dizer o que está acontecendo na sua vida. Você não pode dizer o que está acontecendo comigo. Às vezes você vai me ver com um semblante cansado, mas às vezes eu estou nos dias mais felizes da minha vida. É interessante isso, né? Nós olhamos para a expressão das pessoas, agora nós temos essa mania de corpo fala, né? As expressões falam. Então as pessoas hoje analisam as pessoas pela expressão facial, pelo comportamento. Então, por exemplo, é muito comum chegarmos na igreja e ver uma pessoa que está meio cabisbaixa, nossa, que a pessoa está triste, está passando dificuldade. Não, às vezes a pessoa está só cansada. E mesmo assim nós emitimos julgamentos contra aquela pessoa. Por que eu falo contra aquela pessoa? Porque esse julgamento provavelmente pode prejudicar você, não a pessoa. Porque você acaba se colocando numa condição de juiz. E é uma condição de juiz, não é uma condição que nos cabe tomar essa posição em relação à vida de ninguém. Não somos juízes para olhar para as pessoas e dizer o que elas estão sentindo. Né? Tem profissionais que olham para isso, né? Até certo ponto eles têm razão, mas ninguém pode dizer o que está no coração da pessoa. Diz assim no Salmo 16:7, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o coração me ensina. Olha que forte isso aqui. Bendigo o Senhor, ou seja, que me aconselha. Deus é quem nos aconselha. Até durante a noite, o coração, desculpa, irmão, o coração nos ensina. Recentemente eu levei uma cachorrinha para fazer uma eutanásia, porque ela pegou leishmaniose, e até então não tinha falado para minha filha, para a Larissa. E a Larissa no dia seguinte me pergunta, pai, como é que tá a cachorrinha? Eu falei, papai, já levei ela lá para ser sacrificada, ela foi sacrificada. E ela me revela que naquela noite, antes dela me perguntar, ela falou durante a noite, a mãe dela estava dormindo com a mãe dela, e a mãe dela disse que a Larissa repetia as palavras, a Linda morreu. Eu acho que é mais ou menos isso as palavras que a Larissa disse, mas só para contextualizar. Então, quer dizer, de certa maneira, a Larissa ela teve uma revelação de Deus ali na vida através do coraçãozinho dela, quando Deus falou com ela. Então, irmão, só Deus pode ler o coração das pessoas. Não olhe para uma expressão de alguém e diga o que essa pessoa está sentindo. Não olhe para a fisionomia de alguém e dê a sua opinião achando que você está fazendo bem para aquela pessoa, porque às vezes você está maltratando aquela pessoa. E você está se maltratando, se expondo. E isso faz com que você não cresça espiritualmente. Ao contrário, nós não precisamos mais de pessoas sábias. Nós precisamos de pessoas que estejam com o coração modificado por Deus, com o coração renovado. É isso que nós precisamos. Lembre-se que eu falei no início que compete a cada cristão, a cada discípulo, tomar uma atitude para mudar o seu comportamento? É por aí. É por aí. Então, no Salmo só Deus pode ler. Tá? E avançando um pouquinho mais, diz assim, Mateus 7, 3 a 5. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Jesus faz uma pergunta. Ele continua na sequência, né? Ó, cuidado, não julga para não ser julgado, você vai ser medido na mesma coisa. E aí ele continua, porque vês
você o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do seu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Irmão, isso aqui, talvez você já leu várias vezes isso aqui, essa passagem bíblica, mas se você lê com cuidado, você vê que Jesus está sendo muito claro. Ele está dizendo para nós ter muito cuidado com o que nós vamos falar para alguém, a respeito de alguém. Aonde no momento tem vários julgamentos, nós temos aqui, todo mundo está julgando todo mundo aqui tem um partido, todo mundo aqui agora tá, ou é da esquerda ou da direita, ou de cima ou do fundo, não sei. Mas a questão é que nós temos opiniões. E a questão que nós temos que tomar muito cuidado é a questão para não matar uma alma, para não matar uma vida. E para nós não se suicidarmos espiritualmente. Jesus, ele usa essa questão do argueiro, ele usa uma questão, claro, que é uma linguagem que nós chamamos na teologia de uma hipérbole. Uma hipérbole é quando você usa um tipo de linguagem para exagerar alguma coisa. Por exemplo, estou morrendo de fome. Você nunca morreu de fome. Você está com fome, mas você fala, estou morrendo de fome. Mas no momento que você fala, estou morrendo de fome, você está passando um exagero na sua frase para mostrar que você está com muita fome. E da mesma maneira, Jesus ele usa essa mesma linguagem para explicar para nós através aqui. Olha só, tira primeiro essa trave. Gente, cabe uma trave no olho, um travessão? Não, né? Claro que não cabe. Mas ele fala que nós que julgamos, quem julga tem uma trave enorme no olho. E mesmo assim, tá com a trave, mas quer tirar o cisquinho que está no olho do irmão. Então, a mensagem que ele passa para nós é que nós devemos ter muito cuidado com essa questão, né? Então, quer dizer, Jesus, ele é fantástico nas suas colocações e que não precisa de tanta espiritualidade para interpretar isso. Não precisa de tanto conhecimento para interpretar isso, gente. Não precisa de fazer teologia para saber disso. Não precisa nós consultarmos os mais altos cleros para saber o que quer dizer isso. É simplesmente que Jesus fala, cara, olha para a sua vida antes de falar do seu irmão. Isso é muito forte. Isso é muito forte e traz para nós, assim, que nós devemos ter muito cuidado mesmo em relação à questão do julgamento. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para isso aqui, ó. A igreja é mais que uma casa de oração. Também é um instrumento de formação de pessoas com ensinamentos de ordem, moral e ética. Olha só, vamos só até aqui, depois eu continuo ali, tá? Nós estamos numa igreja, hoje, a Igreja do Senhor, a Igreja Batista da Restauração, ela é uma casa que passa a formar os discípulos. O que nós estamos tendo aqui nessa quarta-feira é formar os discípulos através da leitura da palavra e ensinar para cada um como deve ser o seu comportamento como cristão. Então a missão da igreja é essa. Eticamente nós somos ensinados pela Bíblia, moralmente nós somos ensinados pela Bíblia, e cada vez mais esses ensinamentos trazem para nós quais são a conduta de uma vida cristã. Qual é o perfil que um cristão deve ter. E isso, gente, vocês não vão conseguir criar dentro de vocês e aprender isso em cultos que muitos chamam de avivamento. Em cultos que muitos ali pregam que tudo é do inimigo. Olha só o que diz na frase seguinte aqui. Nas igrejas cristãs, uma forma usada para se manter a ordem é pregar a mensagem que se há um desacordo, uma briga é a obra do inimigo e que toda discórdia vem do mal. Gente, isso aqui é uma heresia. É uma heresia. Eu acredito sim que existem poucas situações que o diabo causa uma discórdia. Mas se nós olharmos para a igreja, instituição igreja, o que causa divisão, o que causa desânimo, o que causa desconforto dentro do ambiente, instituição, igreja, é o quê? É comportamento em desacordo. Isso não é culpa do diabo. Isso não é culpa do mal. Isso é culpa de pessoas que não estão, por exemplo, aprendendo o que Jesus disse no Sermão da Montanha. É simplesmente isso. Não é maligno. É pessoas querendo... Pessoas que se dizem cristãs, mas que são soberbas. Pessoas que são cristãs, por exemplo, que são ofendidas por outros cristãos,
mas não tem a capacidade de entregar essa ofensa na oração para Deus e pedir para que Deus tire essa mágoa. E isso causa o quê? Morte espiritual dentro da igreja. Desânimo. Declínio espiritual. Não quero mais igreja. Não quero mais sermão. Estou desanimado com tudo, mas na verdade, você está convidado desde o início dessa mensagem a olhar para dentro de você e ver se faz sentido você ficar guardando uma mágoa que foi dita por uma pessoa para você. Então, se cada um tivesse discernimento, se cada um tivesse entendimento, logo, nós não teremos mais essas tantas discórdias que têm matado a igreja, instituição igreja. E você pode espiritualizar, João, vamos orar pela igreja. Tudo bem, irmão, nós vamos continuar orando. Mas se os cristãos não mudar o comportamento, não vai mudar nada. Irmãos, nós vemos, João, você está dizendo o quê? Que isso não é válido? Irmãos, olha para a história da igreja, olha para a Bíblia. O que o apóstolo Paulo passou em Coríntios, passou em Filipenses, passou em Éfesos ali, em todas as outras igrejas, a luta que ele teve por causa de comportamento. O que nos mantém em pé é olhar para Deus e olhar para o alto. O que nos mantém estar aqui nesse culto online, com poucas pessoas, é entender que Deus está com a gente. Esse é o grande propósito e ponto. Logo, se Deus está com a gente, está ensinando através da palavra dele, que nós devemos mudar o nosso comportamento. Então, logo, por que nós não vamos fazer isso? Por que nós não iremos mudar então, João? Fica a pergunta para vocês. Fica a pergunta para mim. Se eu mudar o meu comportamento, entender que Jesus está me ensinando essa questão do discipulado, a como ser um discípulo, cara, é só olhar para isso e praticar. Lembra-se que eu acabei de ler naquele slide. Cada discípulo tem a capacidade de mudar. Agora, remoer falas, remoer comportamentos passados, vai te levar ao declínio. Você pode orar para Deus, você pode buscar a Deus, você pode fazer o que tem que fazer. Mas se você ser uma pessoa que olha para as pessoas e maltrata e julga, pode ter certeza que você terá dificuldade nas respostas da sua oração. E assim, então, essa fonte que eu trouxe está aí para nós, tá? Um site chama o site Evangelho Verdadeiro. E vamos avançar mais um pouquinho. Eu quero destacar para vocês, Jesus, ao longo do Sermão da Montanha, ele usa muito essa questão do hipócritas. É o que está aparecendo para vocês aí. Hipócritas, só para relembrar rapidinho, nosso tempo está quase acabando, são aquelas pessoas que eram contratadas ali na época da igreja antiga, na época de Jesus ali, para fazerem teatros. E essas pessoas eram personagens que mudavam cara e divertiam ali o povo da época. Então eles eram chamados de hipócritas, porque eles disfarçavam aquilo que eles eram para fazer ali um teatro. Né? Então quer dizer, hipócritas. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele usa isso aqui com frequência, esse termo hipócritas. E aqui ele acabou de usar nessa passagem bíblica, hipócrita. Ou seja, hoje em dia nós traduzimos isso para a nossa era moderna como mentiroso. Tira a primeira trave do seu olho. Irmãos, tira primeiro aquilo que está dentro de você, que você acaba colocando em cima das outras pessoas. O seu desânimo não terceiriza para outra pessoa. Não terceiriza que você está desanimado com a igreja, que você não quer congregar, que você não quer orar. Não terceiriza para sua esposa, para o seu marido, não terceiriza para o seu pastor. Não coloque isso no seu filho, não coloque isso em ninguém. Isso está com você e você tem que se livrar disso. Você tem que tomar essa decisão. Jesus está falando, hipócrita, tira primeiro que está aí essa trave que está no seu olho. Então Jesus, irmão, não é o João que está falando isso, está óbvio na Escritura. Basta vocês fazerem a releitura desse capítulo na íntegra. Está óbvio. E passando um pouquinho mais, vamos finalizar. E Jesus ele vai terminar. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se se dilacerem, né? Nós sabemos que para nós, lembra que nós estamos falando de julgamento, nós estamos falando de relações pessoais, ou seja, desde o começo eu estou falando para que você analise o seu comportamento em relação à sua conduta como cristão, à sua conduta como pessoa. Logo, ele vai finalizar essa passagem bíblica. Olha só, não tenta repreender uma pessoa que não quer saber das coisas. Não tenta repreender uma pessoa
que não quer nada com nada, que não quer saber do evangelho, que não quer saber, e a gente quer mudar isso com força, né? Você já viu que você já tentou mudar alguém e você não conseguiu? Você nunca vai conseguir mudar ninguém, se a pessoa não conseguir. Se a pessoa não aceitar, desculpa. Nós podemos usar qualquer ferramenta para fazer uma pessoa mudar, mas a gente não consegue mudar ninguém. A pessoa tem que querer, ela tem que aceitar. É assim que funciona. E aí nós temos outras questões. Então, quer dizer, Jesus ele fala que nós devemos ter bastante cuidado, porque pensa comigo, nós estamos aqui agora, nessa quarta-feira, buscando uma santificação. Nós estamos aqui num processo de buscar cada vez mais a nossa santidade. Nós estamos aqui cada vez mais buscando a sermos as semelhanças de discípulos que Jesus quer que nós sejamos. Agora, imagina você saindo daqui e você indo, até às vezes repreender uma pessoa, até às vezes julgar uma pessoa. O que vai acontecer com a tua santidade? A tua santidade ela vai ser massacrada. A tua santidade, né, a tua espiritualidade vai do alto ao baixo. Né? Quem vai sofrer mais com isso é você. Então, esse versículo diz justamente isso. Ó, não deis aos cães o que é santo. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pise com os pés e voltantes, vos dilacerem. E nós sabemos que quando nós emitimos julgamentos, emitimos opiniões, olhamos quem fica mal, você entende? Que isso retorna para você? E Jesus está dizendo isso, cuidado, não dá essas coisas santas. Então o que quer dizer, irmãos? A mensagem para nós, nesse versículo, está dizendo o seguinte, cuidado. Segue o raciocínio desde o começo, tá? Está dizendo assim, olha só, cuidado, não julgue, não faça isso para que você não seja massacrado. Então, alguns estudiosos bíblicos dizem que essa passagem vai falar a respeito do evangelho, outros vão dizer que é a respeito daquelas pessoas que já conhecem o evangelho, não querem saber mais do evangelho. Enfim, fica a interpretação de que, seguindo a sequência das falas de Cristo nesse capítulo, nessa passagem bíblica, está dizendo para nós termos bastante cuidado em relação àquilo que nós julgamos, aquilo que nós falamos. E para finalizar, eu deixo essas últimas perguntas para nós agora, e para você que está aqui. E agora? Tá, com tudo isso que eu falei, com tudo isso que começou, só tem duas possibilidades aqui agora. Acabar agora aqui, esse encontro, e nada acontecer, e você continuar sendo como está sendo, ou você pode tomar uma atitude. Agora é com vocês. Agora cada um tem que se analisar desde o início, como eu havia falado, né? E eu quero deixar essa pergunta, você é ensinável? O que é ser uma pessoa ensinável? Eu, por exemplo, já tenho uma caminhada com Cristo, como muitos de vocês que estão aqui assistindo também têm uma caminhada com Cristo. O que é ser ensinável? Você está aberto a mudar diante ao conhecimento bíblico? Né? Ou não, você fala assim, não, eu já tenho aí 10 anos de igreja, meu irmão. Sem nada muda. Quando alguém falar assim pra mim, nada muda, eu falo, é você que não muda, meu irmão. Sempre foi assim, eu falo, é você que sempre foi assim. Né? Por que isso? Eu nunca fui assim, irmão, mas estudando a palavra, ela deixa muito claro isso para nós. Ela deixa muito óbvio isso para nós, né? E segundo, como está a sua permissão em ser discipulado? Você permite que essas passagens do Sermão do Monte mude você? Você está permitindo? Você vai permitir isso? Lembre-se que isso aqui não é o João falando, é o próprio Jesus Cristo, não é? E a terceira e última pergunta é, independente de onde você esteja agora, o que fará com esse conhecimento bíblico de hoje? Independente do que você está passando, o que você fará com esse conhecimento bíblico que você adquiriu? Às vezes você pode falar, João, não vou fazer nada. Talvez a palavra só entrou no seu ouvido, entrou no teu coração, encontrou um coração muito duro. Você vai até concordar comigo, mas nada vai mudar. E vai continuar a mesma coisa, o mesmo desânimo, mesma culpa em todo mundo, e você não vai assumir aquilo que cabe a você. Comportamento. Lembra-se que eu li agora há pouco, né? Gente, nem tudo é do diabo. Eu sei que o diabo está nesse mundo, esse mundo está no maligno, é do diabo. Porém, muitas coisas que têm nos afundado a igreja do Senhor é comportamento. É comportamento, é egoísmo, é estrelismo, é isso que tem afundado a igreja.